Bom dia novamente. O meu agradecimento a todas e todas que estão acompanhando o segundo Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito. Nós vamos agora, nós estamos caminhando para a 15ª sessão do Congresso. Nós tivemos na sessão antecedente a presença dos professores Sérgio Adorno, Maria Cristina de Tico e Pedro Dallari, com a moderação do professor Fauzi Hassan Schuker, num debate muito importante sobre a configuração das cidades. E agora nós vamos ter a participação daqueles que submeteram trabalhos, pesquisadores, pesquisadoras que submeteram trabalhos para a apresentação no Congresso. Muito feliz de ter recebido esses trabalhos, ter lido esses trabalhos. A comissão que os aprovou também ficou muito satisfeita com isto. E sem mais delongas, né, eu vou passar a palavra a cada um de vocês, dos pesquisadoras e pesquisadores. Eu pediria, então, que a apresentação fosse feita em, no máximo, 11 minutos, entre 10 e 11 minutos, no máximo, tá bem? Que ela fosse voltada, como tenho pedido nas demais sessões de apresentação de teses, né? Fosse voltada justamente a proporcionar o debate, que elas fossem apresentadas como uma contribuição a esse debate, não é? Com proporção de questões, com esse espírito, digamos assim, de empreender uma conversa, né? Um debate, né? Que estivessem abertos às apreciações críticas, às opiniões contrárias e também às questões que vierem ser oferecidas, né? Isso é muito importante, né? Para o espírito acadêmico, né? E dizer que todas essas apresentações muito importantes, elas têm a ver com o projeto da Academia Paulista de Direito, que está retratado no seu site, sobretudo na página relativa à sua missão, né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês e tenho muito prazer, carinhosamente, aqui de revê-las e revê-los. Dito isso, eu, então, passo a palavra para a querida Alice Augusto, né, que vai falar não apenas por si, mas por Alicia Soares, Gianluca Biagini, Marcelo de Oliveira, Mariana Hauck e Valquíria da Silva. Vai falar sobre a questão muito importante relativa à instalação de câmeras e direito à cidade, não é? Nessa sua apreciação. Eu pediria, minha cara Alice, que você se apresentasse e apresentasse os membros do grupo brevemente e, em seguida, fizesse a sua apresentação nesse tempo. Muito bem-vinda, nosso carinhoso abraço para você. Obrigada, Alfredo. Só uma dúvida antes, eu posso apresentar slides, né? Usar aqui a opção de compartilhamento dela? Tá bom. Então, vou compartilhar aqui. Tá dando para ver tranquilo, né? Sim. Então, em primeiro lugar, gostaria de me apresentar. Bom dia, né, a todos e todas. Eu sou Alice, sou estudante de Direito da Faculdade de Direito da USP, assim como os outros estudantes que participaram da escrita desse artigo. E a gente faz parte de uma extensão popular da São Francisco que chama Núcleo de Direito à Cidade. E esse artigo foi escrito às mãos dos membros do núcleo, né? E a gente vem investigar, principalmente, empiricamente, a instalação de câmeras na cidade de São Paulo e o trabalho foi composto desse trabalho empírico e de um trabalho também teórico acerca do controle dos espaços públicos e da privatização dos espaços públicos e que isso tudo tem a ver com a instalação de câmeras. Então, em primeiro lugar, a gente queria passar um pouco panoramicamente sobre o que a gente pesquisou em relação ao nosso trabalho teórico, né? Então, de maneira sintética, a gente procurou definir o espaço público como um substrato espacial socialmente produzido que efetiva o acontecimento da chamada cena pública, que até os palestrantes estavam falando aqui anteriormente. Então, da convivência entre indivíduos que são diferentes. E nas últimas décadas, ao se transferir essa gestão desse espaço público ao setor privado, o espaço público ele foi enfraquecido.
inclusive com um fenômeno que um geógrafo brasileiro chamado Lopes de Souza denomina como fobópole. Ou seja, o medo, ele passa a estruturar a política urbana. Então, a vigilância constante, ela vai representar esse medo ao diferente. Na fobópole, como o Lopes de Souza fala, a instalação de câmeras, ela vai ser um fenômeno que é irmão da cidade de muros, dos guetos dos ricos, como a gente conhece aqui em Alphaville, em que se realiza a segregação positiva. E nesse sentido, as câmeras elas vão acentuar a segregação, sendo uma limitação, às vezes, até mais sutil e cruel, né, da liberdade de ir e vir dos indivíduos, fazendo com que os não iguais, que não pertencem essencialmente àquele espaço, se sintam constantemente vigiados. E aí, isso vai criar um conceito que chama territorialidades. Então, que existem comportamentos e grupos sociais aceitáveis que são diferentes para em determinados territórios. Então, com tudo isso, né, com esse controle do espaço, vão ocorrer criminalizações em massa de grupos e comportamentos que são indesejados por representarem um potencial distúrbio à ordem. Então, a partir disso, o videomonitoramento ele vai se tornar um instrumento para esse fim de controle em caráter de prevenção geral negativa, que a gente conhece aqui no direito, né, que objetiva dissuadir futuros delitos. E aí, nesse ponto, a gente achou importante ressaltar que já existe uma vasta literatura penalista que critica a utilização da prevenção geral negativa, e a gente até destaca o Klaus Roxin como um desses autores. E esses elementos combinados, eles produzem a diferenciação dos alvos da vigilância. E um entendimento que a utilização, e a gente tem um entendimento que a utilização do videomonitoramento, então, a partir das criações de territorialidades e todos esses fenômenos que nós descrevemos, eles passam a ser ferramentas de higienização. E aqui no Brasil, especificamente, né, o videomonitoramento ele ocorre de uma maneira parecida e, enfim, até como um instrumento para o sistema penal, em que as populações de risco, elas são a população, como a Juliana Borges fala no livro dela, o que é o encarceramento em massa, que é uma população que, na maioria das vezes, é preta, é pobre e é uma população em situação de rua. E a Juliana Borges também traz que o Estado brasileiro, nesse contexto do sistema penal e na vigilância, formula, corrobora e aplica um discurso e política de que essas populações de risco que eu comentei são indivíduos para você se nutrir medo e, portanto, repressão. E um autor que vai ao encontro disso também é o Alan Gomes, que ele comenta que o controle dos corpos e do espaço público se utiliza do pânico moral como forma de gestão da crise social, que permite uma ilusória recomposição da ordem perdida, né? Então a gente compreende que o medo ele não é um espelho da realidade, ele é uma produção social e que já há a estigmatização de grupos de risco considerados inimigos internos a partir da utilização do videomonitoramento. Bom, a partir disso, a gente realizou um estudo empírico a partir de dados de videomonitoramento na cidade de São Paulo. E a gente procurou desvelar 3 argumentos principais para justificar a instalação de câmeras a partir desses dados de canais oficiais ou trabalhos já realizados na academia. O primeiro argumento foi o primeiro argumento que é utilizado, né, para a instalação do videomonitoramento é o discurso da segurança. Mas ele não se sustenta, porque o que a gente observou foi que os locais com mais câmeras instaladas não são os lugares com o maior índice de criminalidade. Então, a gente observou isso analisando o City Câmeras, que é um programa de São Paulo que elevou o número de câmeras públicas. E o que a gente observou foi que os locais de maior instalação de câmeras pelo City Câmeras não equivalem às regiões mais expostas aos crimes violentos e furtos, segundo a pesquisa estatística que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo realizou em 2016. Então, a gente trouxe um primeiro exemplo que é de Paris. Em Paris, em 2016, Paris tinha o maior índice de exposição a crimes violentos e somente 5 câmeras públicas, enquanto o Itaim Bibi era o quarto
na pesquisa sobre menor exposição à violência, mas com 20 câmeras. Santo Amaro, ele traz um exemplo diferente, em que era a terceira região mais violenta e tinha 26 câmeras, então parecia seguir o discurso da segurança. Mas dessas 26, 10 delas estavam na Avenida Nações Unidas, que tem pouquíssimos furtos de veículos, e 16 estão na Chácara Santo Antônio, que é um bairro nobre que abriga empresas privadas e condomínios de luxo, enfim. Então, as câmeras elas foram instaladas em locais sem altos índices de criminalidade, como as regiões nobres, como Itaim Bibi, Jardins, enfim, ou locais com pessoas em situação de rua, imigrantes, comércios informais, ou locais onde acontecem manifestações políticas recorrentes, como o Largo do Paissandu e o Largo da Concórdia, no centro. O segundo argumento que é utilizado para a instalação de vídeo monitoramento é o poder preventivo, ou seja, o medo de ser filmado diminuiria o número de delitos. E o terceiro argumento é o do poder reativo, né? A capacidade de encontrar os responsáveis pelas infrações a partir do vídeo monitoramento. Mas ambos se mostraram falsos ao vermos os índices antes e depois da instalação de sistema de monitoramento. E a gente observou isso ao analisar a pesquisa de um acadêmico chamado Diego Colette Oliva, que chama Entre Olhos Eletrônicos e Olhares Humanos, feita entre 2011 e 2012 no Centro de Monitoramento de Curitiba, que questiona, né, esse poder reativo das câmeras, ou seja, ele percebe que as ocorrências aumentaram, mas o número de flagrantes não, como esse gráfico demonstra, e ele também questiona o poder preventivo, ou seja, as câmeras não reduzem a criminalidade, mas migra para locais que não são monitorados. Então, as análises tanto dos dados oficiais quanto desse trabalho do Oliva mostra e caminha para as mesmas críticas de que há uma seletividade dos locais e dos indivíduos vigiados e há um incentivo ao fenômeno da hipervigilância. E aí a gente caminhou para outra fase do nosso estudo empírico, que é o caso da nossa faculdade, que é o caso da instalação de câmeras na Faculdade de Direito da USP. E já a gente chama de Sanfran, né? Lá na Sanfran, esse debate veio se aprofundando nos últimos anos, né? A Faculdade de Direito da USP possui algumas particularidades, né, espaciais, como se localizar no centro da cidade, em que vivem muitas pessoas em situação de rua que utilizam as dependências da faculdade para tomar banho, para ir ao banheiro. E as tentativas de colocar câmera, por isso, não são de hoje, né? Desde 2002 há essa intenção, mas ao longo desses anos, esses projetos foram arquivados até o ano passado, em que teve essa reabertura da pauta pela diretoria. E aí, a partir disso, a gente realizou uma pesquisa empírica a partir do método de questionário, com estudantes, funcionários e professores, e a grande maioria das respostas eram do corpo discente. E os resultados que a gente alcançou foi que a maioria acha que essa decisão deve passar por um órgão máximo de decisão, como a congregação. A maioria não se sentiria segura se tivessem câmeras instaladas. A maioria acha que a instalação de câmeras não é a melhor forma de garantir a segurança de quem frequenta a faculdade. E quase metade dos alunos não vê relação de causa e consequência entre instalar câmeras e ter mais segurança. A gente também levantou quais são as violências que ocorrem na faculdade e quem são esses corpos que sofrem violência. E a gente percebeu que a maioria dessas violências são constrangimentos verbais, furtos, assédios morais e discriminação. E apenas 1,2% relatou ter sofrido roubo ou lesão corporal. Então, a maioria das violências descritas não envolvem algo que seria potencialmente captado pelas câmeras, tendo em vista que esse é um tipo de monitoramento que é utilizado para proteger principalmente questões patrimoniais. E, além disso, os corpos que sofrem essas violências são pessoas das minorias políticas, então, pessoas LGBTQI, mulheres, negros e negras, asiáticos e asiáticas. E dessas pessoas, a maioria também respondeu que não se sentiria confortável com o sistema de monitoramento. Então, a gente percebe que uma própria universidade não se propõe a buscar respaldo na ciência ou algum estudo de impacto
para realizar respostas para esses problemas Alice, sociais. por favor, agora a Então, o que a gente conclusão. concluiu é que há uma dissociação entre a instalação de câmeras e o seu suposto objetivo de promover a segurança pública. Então, essa instalação ela pode provocar um sentimento de desconfiança entre o que os ocupam o espaço monitorado, num acentuamento dos estereótipos sociais. Então, a gente precisa pensar em alternativas que integrem a população na concretização do direito à cidade, como o próprio Estatuto da Cidade coloca, né? A gente precisa incentivar a participação social. E é basicamente isso. A gente trouxe aqui as fontes que a gente utilizou e queríamos agradecer. Podem nos encontrar por e-mail, nas redes sociais. Tá bem. Muito obrigado, Alice, pela sua exposição, né? A minha pergunta é só, quem foi o professor, a professora que orientou o trabalho de vocês? A gente é orientada pelo professor Campilongo. Celso Campilongo, tá bem. Eu agradeço muito, eu dou os parabéns ao Campilongo. O Campilongo é um dos acadêmicos titulares da Academia Paulista de Direito, né? Ele tomou posse no ano passado, né? Então, parabéns ao Campilongo e agradeço a vocês essa contribuição importante que vocês trouxeram nesse artigo. Agora eu passaria, então, a palavra a Ellen Akemi Kurossi, que vai falar sobre perspectivas pós-coloniais de Hong Kong, consequências do contato oriental com o sistema democrático ocidental. Ellen, nossa querida Oi, bom dia. pesquisadora da academia, muito bem-vinda ao nosso congresso, tá bem? Bom dia. Primeiro eu queria perguntar 10, se todos 11 me minutos. ouvem. Todos ouvem. 10, 11 minutos. Ellen, por favor. Perfeito. Eu vou espelhar a tela aqui para compartilhar um slide, só um momento. Então, essa pesquisa, bom dia a todos. Essa pesquisa ela foi feita, teve como início as pesquisas que a gente fez dentro da academia. Eu faço parte do núcleo 5, de pesquisa 5, Direitos Humanos, Democracia e Direito Internacional. E eu fiquei responsável durante as pesquisas, junto com outro subgrupo, sobre as questões da Ásia. E com isso veio um certo questionamento a partir de como se dá essa relação de o que é direitos humanos, o que é de democracia, em uma visão oriental e a visão ocidental. Então, com isso a gente vê que Hong Kong é uma cidade, um local em que isso se mescla muito, porque dizem muito que é onde o Oriente se encontra com o Ocidente. Então, em Hong Kong fica bem claro qual é essa diferença entre a visão europeia, a visão ocidental, e uma visão oriental sobre esses temas. Então, os objetivos dessa exposição é fazer reflexões sobre a imposição dos valores ocidentais no mundo globalizado. Então, a gente vê que tem sim uma imposição dos valores ocidentais nos países orientais. E a gente tem Hong Kong como exemplo justamente porque foi uma antiga colônia britânica que ainda sente esses efeitos de um período pós-colonial. E também questiona muito essa questão do universalismo dos direitos humanos. Então, os direitos humanos realmente são universais? Esse conceito universal de direitos humanos é um conceito que por si só já é eurocêntrico. E qual seria esse futuro de Hong Kong? Então, porque a gente vai ver que ele se difere um pouco de outros processos de colonização que ocorreram na Ásia e em outros países, outros locais do mundo também. Então, não dá para saber exatamente qual seria esse futuro de Hong Kong, se vai continuar sobre soberania chinesa, se vai ser independente ou não. Isso são questionamentos que que eu trago no trabalho. Falando um pouco sobre o contexto histórico de Hong Kong, a gente tem que o período colonial ele se inicia com o fim da Guerra do Ópio e com o Tratado de Nanquim, que estabelece a soberania do Reino Unido sobre a ilha de Hong Kong definitivamente, em 1842. Com isso veio outras duas convenções de Pequim que aumentaram o território da colônia, abrangendo também outras ilhas e outras partes, até mesmo que se confundem um pouco com o continente. E ao todo foram 155 anos de colônia britânica. Isso porque a última convenção de Pequim, ela tirou esse caráter definitivo da colônia e estabeleceu o prazo de 99 anos em que o Reino Unido teria soberania sobre a ilha de Hong Kong. Então, depois, até 155 anos, Hong Kong era uma colônia britânica. E depois disso, em 1997, de fato, Hong Kong volta a compor a soberania da chinesa,
mas não como parte do continente chinês mesmo, do governo de Pequim, que a gente chama, mas como uma região administrativa especial, que foi a mesma coisa que aconteceu com Taiwan e com Macau, no caso também era uma colônia portuguesa. Sobre algumas críticas ao modelo Um País, Dois Sistemas. Então, com essa volta da soberania de Hong Kong à China continental, veio por meio da Declaração Conjunta Sino-Britânica sobre a questão de Hong Kong, em 1984, estabeleceu esse princípio que Hong Kong seria governado sobre esse princípio de um país, dois sistemas. Então, o que seria esse princípio? Basicamente, estabelece que, apesar de Hong Kong ainda estar sob a soberania chinesa, ele teria mais autonomia para se autogerir. Então, isso em aspectos políticos, legais e econômicos. Então, em tese, mesmo que ainda estaria sobre a soberania chinesa, Hong Kong teria autonomia para, por exemplo, estabelecer quem seria o seu chefe de executivo, implantar um próprio modelo jurídico, legal, e também continuar a se gerir pelo modelo capitalista que foi desenvolvido durante todo o período colonial, porque por influência do Reino Unido. Então, desde o começo da colônia, Hong Kong já se mostrou como um lugar em que se desenvolve bastante essa questão financeira e de comércio externo, e com isso as pessoas de Hong Kong meio que se acostumaram com essa questão e seria um choque muito grande voltar de ser um país capitalista, voltar a ser um país socialista, se fosse completar a soberania da China ainda, e por isso eles acharam que esse modelo seria um modelo mais seguro, para não causar muitas revoltas na colônia, na ex-colônia, no caso. Porém, mesmo com esse princípio, há algumas críticas a esse modelo, principalmente por parte da própria população, que depois de alguns movimentos de repressão da China, do governo central, tem ficado um pouco receosa com essa autonomia, se realmente há autonomia pelo governo central ou se o governo central tende a aumentar esse controle aos poucos, para voltar a ter mais controle sobre Hong Kong e para ao fim juntar os dois em uma só soberania e não mais em essa questão de autonomia da ex-colônia. Então, com isso, a gente vê que as manifestações populares que têm recentemente emergido em Hong Kong são uma clara manifestação da crise que está ocorrendo nesse lugar, justamente por essa dualidade em ser soberano de um país que é comunista e é tido como um dos mais antidemocráticos, e você ter ficado durante 155 anos sobre um governo, em tese, democrático, nos modelos europeus, mas tido como democrático, com desenvolvimento dessa noção de proteção aos direitos humanos e também essa economia mais capitalista, ao contrário da China, que ainda continua sob socialista, com um partido único. Então, a primeira manifestação popular que teve mais impacto foi a Revolução dos Guarda-Chuvas, que foi chamada de Revolução dos Guarda-Chuvas porque os manifestantes eles usavam guarda-chuvas de fato para se proteger da repressão policial, que usava bombas de gás lacrimogêneo e sprays de pimenta para afastar para dissipar as manifestações. Então, essa revolução basicamente foi organizada por jovens estudantes universitários que queriam democracia nas eleições de 2017 para chefe de executivo de Hong Kong. Então, eles queriam que que para chefe executivo fosse eleito o sufrágio universal, então que eles próprios escolhessem quem seria o chefe de Hong Kong, porque até então o sufrágio ele não era universal, então deveria passar sobre um critério do governo central para ver se realmente aquela pessoa poderia assumir o título de chefe executivo de Hong Kong, apesar da suposta autonomia que eles teriam para escolher esse chefe executivo. Então, o sufrágio universal ele acabou sendo sim concedido pelo governo central, mas com certos receios. Então, foi concedido nos moldes do próprio governo central. Então, só poderiam ser candidatos a chefe de executivo aqueles que fossem fiéis a Pequim, que fossem fiéis ao governo central. Então, isso continuou com um sentimento de satisfação na população, porque de fato não foi um sufrágio universal um pouco suspeito, assim, justamente porque não garantia essa autonomia que era prometida a Hong Kong por meio daquele princípio de um país, dois sistemas. A segunda manifestação, que eu acho que é um pouco mais recente, iniciou em março do ano passado, foi uma resposta ao projeto de lei do governo central que autorizaria a extradição de suspeitos de crimes cometidos Mais em locais onde a Ellen. ótimo.
em crimes cometidos onde Hong Kong não possui esses acordos de extradição para a China continental, para que lá eles fossem julgados de acordo com o sistema penal da China continental. Esse projeto de lei surgiu com uma situação em que dois cidadãos de Hong Kong, eles foram presos em Taiwan, por assassinato. Então esse sujeito que era cidadão de Hong Kong, ele foi detido na China continental, e com isso eles pensaram, né, em tentar aumentar um pouco mais esse controle sobre Hong Kong, justamente nessa questão do sistema penal mesmo, de como seriam julgados essas pessoas. E isso foi tido pela população de Hong Kong como uma clara manifestação do governo central em tentar aumentar o controle sobre a região administrativa e burlar um pouco aquele modelo que o próprio China continental propôs, que foi de um país dos sistemas. E com isso surgiu na população esse movimento por democracia e por autonomia que era prometido. Tanto que aqui no fundo a gente vê a imagem dessa manifestação que pede libertação de Hong Kong e democracia agora. A partir desses, não a partir desses movimentos, mas com isso se intensificou muito mais esses movimentos de independência de Hong Kong e de democratização de Hong Kong. Então a gente percebe muito esse contato que Hong Kong teve com valores ocidentais e como isso mudou a sua visão sobre essas noções, principalmente de democracia, Estado de Direito e direitos humanos, foi o que foi tratado no trabalho. Eles tendem a ter uma visão ocidentalizada e não aceitam muito o que o governo central da China implementa para eles. Então, o objetivo do trabalho não foi exatamente questionar qual modelo é certo ou qual modelo não é certo, mas tentar incitar reflexões sobre o que seria mesmo se esse modelo de democracia que se impõe ao mundo, e principalmente à Ásia, nesse período, ele realmente é um modelo universal, ou seria um modelo bem eurocentrado. No caso, Yasuaki Onuma, que é um autor que trabalha isso na sua obra, ele coloca que o padrão de democracia e proteção de direitos humanos é um cenário para levar o colonialismo e o intervencionismo a áreas onde a Europa não atingiu nos séculos passados. E com isso questiona-se se no fim desse período de soberania chinesa sobre Hong Kong, teria certo direito à autodeterminação e identificação do povo de Hong Kong como autônomos e levaria... Vou concluir já o trabalho. Se ele realmente tem uma certa identificação que permitiria ele se tornar independente após o fim da soberania chinesa. E com isso a gente percebe que a população mais jovem, ela tem crescido essa questão de autonomia, de autoidentificação que se difere com a China continental, mas ainda é cedo para afirmar se realmente se haverá um processo de independência ou não de Hong Kong. Mas o objetivo do trabalho foi refletir sobre a validade do princípio país dos sistemas e como essa dualidade de Europa e Ocidente ela se conflita nesses temas. Muito obrigada a todos e bom dia. Obrigado, Ellen, esse trabalho muito interessante, que você elaborou junto com o Núcleo 5 do Centro Internacional de Direitos Humanos, É importante salientar que Hong Kong é uma das áreas em que permanecem conflitos de ordem interna, que são reflexos de conflitos da ordem internacional no mundo, e que a expansão do poder da China dificultará muito qualquer tipo de reivindicação de independência. A China aceitará tudo menos a liberdade dos demais países que ela considera de seu território. Então, mas essa é uma análise muito interessante. E eu agora, sem mais, passaria, pois, a palavra o Alex Silva Oliveira. Muito bem-vindo, Alex, também. Que vai falar sobre a norma jurídica de direito internacional de direitos humanos e seus desafios conceituais. Alex, bem-vindo, carinhosamente. Obrigado a todos, bom dia, primeiramente. Vou me apresentar, meu nome é Alex Silva Oliveira, eu sou mestre pela Universidade de São Paulo e atualmente doutorando pela Universidade de Montreal, aqui no Canadá. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tema em que a Ellen já deu uma pequena introdução a ele e a importância dele.
nas discussões, não só no âmbito global, mas também no âmbito local. Esse tema, para mim, eu vou tentar respeitar, né, o tempo, então vou fazer alguns apontamentos com relação ao trabalho, mas eu não vou explicá-lo em pormenores. E eu quero dar o contexto de onde ele surge, esse trabalho, para mim. Ele nasce no contexto da pós-graduação, na Faculdade de Direito, no mestrado ainda, e ele vai se desenvolver mais essa reflexão a respeito do ponto conceitual, a respeito dos direitos humanos na defesa do mestrado, em que o excelentíssimo ministro Francisco Rezec, ele me interpela na sua fala, e ele faz uma pergunta singela, mas ao mesmo tempo muito perniciosa, eu diria, porque ele me pergunta a respeito justamente do alcance e da materialidade, do fundamento dos direitos humanos. Porque se a gente for raciocinar e pensar a respeito desse tema, a gente vai encontrar diversos conceitos, a gente vai encontrar uma diversidade de materialidade de objeto de fundamento de direitos humanos muito grande, e o meu artigo, ele expressa muito bem isso, ele dá uma amostra bem generalizada de como é diversa as pontuações conceituais que os doutrinadores têm a respeito desse tema. E nesse dia o ministro Rezec ele me coloca essa pergunta aí na banca, e não foi por acaso, porque houve um contexto em que a discussão a respeito do ponto de vista do excelentíssimo juiz Cansado Trindade, que tem um posicionamento muito claro a respeito de direitos humanos, uma posição humanista bem esclarecida pelas suas obras e pelos seus votos, mas ele questiona de um ponto de vista positivista. Em que maneira, em qual extensão o conceito de direitos humanos ele pode ser definido do ponto de vista positivista? Ele tem esse alcance dessa vocação universalista em que vários autores relatam e fazem essa discussão entre o universalismo e o particularismo, de uma forma, né, que colocam de relatividade e tudo mais. Como é que a gente pode defender um posicionamento conceitual a partir dos códigos, né, que a gente tem dos tratados ou dos diplomas internacionais? E nesse estudo, depois, junto com a Academia Paulista de Direito, uma terceira fase de amadurecimento desse tema para mim, estudando mais propriamente os direitos humanos, democracia nos países ocidentais, né, porque ele tem uma característica ocidentalizada, você começa a perceber, estudando esses diplomas, os principais diplomas, né, internacionais, essa visão que a Ellen muito bem elaborou, ocidentalizada, essa visão extremamente não dialógica com o mundo Oriente, por exemplo, ou com outros povos que poderiam certamente contribuir com uma visão muito mais totalizante a respeito do tema. Então, nesse artigo eu tento analisar a partir de um ponto de vista positivista, primeiramente, os diplomas que existem a respeito do tema, do conceito de direitos humanos, e perceber que há indubitavelmente uma falta de representatividade de interlocutores que provavelmente teriam uma contribuição muito importante na consolidação do tema de direitos humanos. E isso, inevitavelmente, traz problemas de
penetração do conceito na consciência, que eu diria na consciência universal, pegando as palavras do juiz Cansado Trindade. Então, o que o meu artigo revela? Ele revela que o Código de Direito Internacional que a gente tem hoje, ele não é suficiente para explicar justamente os fundamentos jurídicos de direito, dos direitos humanos, do direito internacional dos direitos humanos. Esse é o primeiro ponto. Justamente porque ele não congrega uma visão legitimadora dos players ou dos sujeitos que estão envolvidos. Segundo, eu consigo caracterizar sim que ele é uma norma jurídica, então dentro de uma visão de elementos e de características que distinguem, por exemplo, uma norma moral, uma norma ética, de uma norma jurídica, eu consigo estabelecer que ele é uma norma jurídica dentro de um ponto de vista epistemológico jurídico. Segundo, que a norma de direitos humanos ela é uma norma especial, porque ela consegue ser uma representação entre o direito e justamente uma visão de moral e ética. Então, ela consegue estabelecer os limites entre esses três grandes domínios do saber humano. E eu tento estabelecer nesse artigo justamente como enxergar a norma jurídica de direitos humanos dentro dessas três esferas. Então, eu utilizo como arcabouço doutrinário as obras do Peirce, que é um pensador, é um filósofo e semioticista norte-americano. E ele estabelece uma teoria da comunicação e eu tento trazer justamente isso, essa visão para o direito internacional dos direitos humanos e aplicado justamente na compreensão do conceito da norma jurídica de direitos humanos. E o que mostra, a partir da aplicação que eu fiz, é que a não uniformidade da ideia de direitos humanos, da norma de direitos humanos, é o que justamente traz de perigoso para que ela possua essa vocação universalista desses direitos. E que a inadequação da codificação, ela não traz todas as respostas para essa vocação universalista. E os direitos humanos, o fundamento dos direitos humanos é justamente essa representação entre a relação de direito como uma lógica formal, então de um ponto de vista bem positivista, e de um ponto de vista peirciano, que eu explico bem nesse artigo e também no meu livro eu tenho bem descrito essa relação do sistema sígnico e tudo mais de uma perspectiva teórica da comunicação. Dois minutinhos. Ok, obrigado. Alex. Perfeito, obrigado. Em que ele também faz essa interface com a ética no sentido peirciano, em que se aproxima muito mais desses valores estéticos da sociedade e do ser humano, de uma forma geral, não só agregando a razão racional, mas também uma parte criativa, que também faz parte da noção de direito, não só de uma perspectiva racionalista. E eu gostaria já de finalizar justamente dizendo que, como eu disse, os direitos humanos, a norma de direitos humanos, ela possui essa peculiaridade que é bem explicada aqui no artigo, e ela precisa, sim, passar por um pensamento de remodelamento. Ela permite esse questionamento desse paradigma novamente,
em que pensar direito apenas como um arcabouço jurídico, como uma norma codificada, ela, enfim, ela sofre, que nem já foi explicado por outros que me antecederam, ela se constrói não só a partir da codificação. No direito internacional, a gente vê também a fonte de costumeira, a gente percebe a soft law, que também são outras maneiras de construir norma internacional, em que os direitos humanos abrangem essas fontes e ele também abrange praticamente todos os ramos do direito, não só do direito internacional, mas também do direito interno dos estados. E essa interface é o que permite a gente vislumbrar não só a norma como um enunciado prescritivo, mas também com essa visão associada a que eu mostro entre ética, no sentido que eu explico nesse artigo, e isso permite que a gente vá um pouco além de um pensamento estritamente indutivo, lógico do direito que a gente sempre está dispondo na nossa prática jurídica. Então, essa é a contribuição do meu artigo. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e eu passo a palavra novamente ao professor Atié, agradecendo de novo a oportunidade da palavra. Obrigado, Alex, né, por esse comentário ao seu artigo, né? Não foi bem uma exposição, mas foi mais uma apresentação daquilo que estará lá. Mas como ele vai ser publicado na revista da Academia, as pessoas poderão ver, né? Então serve assim quase como uma propaganda do artigo. Agora eu passaria a palavra, sem mais, para a nossa querida Alana Pereira, que vai falar por si, pela Larissa Ribeiro, né? Elas fizeram um trabalho muito interessante sobre disposições arquitetônicas e urbanísticas, reprodução punitiva imposta aos refugiados, né? Ela iria apresentar ontem, quando havia alguns outros trabalhos também próximos a esse, né? Aliás, houve um trabalho muito interessante sobre cidades panóticas, que tem muito a ver com o trabalho que foi apresentado agora cedo pela Alice. E então teria sido interessante o debate, né? Eu tenho salientado sempre isso, né? Quer dizer, é muito importante que haja essa presença constante para que haja esse debate, né? É preciso que a concepção que eu estou estabelecendo para os congressos, os eventos da academia, sempre nesse sentido de um congresso, no sentido de um congraçamento, de um encontro, e o estabelecimento de diálogos, né? Então, os trabalhos, sobretudo de pesquisa, de estudos tão bonitos que todos os estudantes têm feito, eles são importantes na medida em que eles proporcionam esse diálogo, eles se abrem para esse diálogo, né? Quer dizer, não se fecham em si mesmos. Lamentavelmente, nos eventos que têm acontecido no direito, por causa do grande número de pessoas, né, que querem participar, claro, e é muito importante isso, não há esse diálogo, há apenas uma oferta de um produto, e isso descaracteriza aquilo que deve ser a ciência do direito e a arte do direito, né? Então, é muito importante esse debate, esse diálogo, essa apreciação crítica, não é? Para que a gente faça a evolução. Eu estou vendo aqui que a Alana está com dificuldade para se conectar, eu não sei se o Diego consegue dar uma assessoria para ela para isso. Vamos esperar aqui 2 minutinhos. Aqui no nosso pequeno chat aqui do evento, eu encontro aqui eu queria salientar e elogiar muito a presença do André Okamoto, que é um querido amigo e membro pesquisador honorário, digamos assim, da academia, né? Logo ele vai vir trabalhar conosco, ele está terminando os trabalhos do seu doutoramento, muito importante, e logo ele virá trabalhar conosco. Ele tem participado de todos os eventos da academia, inclusive aqui do nosso congresso de todas as sessões, né?
e ele tem feito perguntas muito pertinentes, como essas perguntas recentes que fez ao professor Sérgio Adorno, né? E queria salientar isso. Mas aqui há outras, né? O Lívio Perra, que ontem fez uma exposição muito bonita sobre o humanismo ecológico, não é? A presença aqui, o elogio que o José Machado Neto fez ao trabalho da Ellen, o Gustavo, que também fez essa mesma coisa, o Mário, que nos elogia aqui pelo congresso, pelo evento, ótimo. Então é importante também esses parabéns que são dados aqui internamente nos grupos, né? Que servem como incentivo, claro, né? Porque os comentários nunca podem cessar aí nos parabéns, quer dizer, é preciso que haja uma crítica muito séria para que haja uma evolução, né? Sem a crítica, sem a análise, sem o diálogo, não há uma evolução. E tem aqui a presença do meu querido Henrique Rabelo também, que fala sobre as exposições, e é muito importante essa presença. Não sei se a Lana conseguiu finalmente a conexão, ontem ela teve a mesma dificuldade, ontem nós tivemos também a dificuldade de um trabalho belíssimo, que foi, afinal, apresentado pelo Afonso, né, que ficou até tarde da noite na Poli para poder se conectar, e afinal conseguiu se conectar e apresentou. Mas eu convidaria a Lana, então, a voltar a tentar na próxima sessão, que será hoje à noite, né, após a posse dos novos acadêmicos, às 8h30 da noite. E, dito isso, né, eu queria agradecer a presença de todas e todos novamente e convidá-los a seguirem o caminho do Congresso. Agora, às 14h, nós vamos ter uma sessão muito importante, que é a sessão sobre o filme Distopia. Nós vamos ter a exibição do filme Distopia e, em seguida, um debate com o diretor, o que escreveu o roteiro, o autor do roteiro do filme, o professor Ângelo Del Vecchio, da Escola de Sociologia e Política, e um dos atores do filme, que, por coincidência, é o presidente da Academia Paulista de Direito. Tá bom? Então, estão todos convidados e convocados para o nosso encontro às 14h. Obrigado a todas e todos e até breve. Meu querido Diego, acho que pode já fazer o encerramento da sessão.